Era o tipo de mulher que, ao entrar num ambiente, fazia as conversas diminuírem de volume. Mas Melina não buscava isso. Seu volante era seu escudo. E a cabine do carro, seu mundo. Motorista de aplicativo numa cidade do interior de São Paulo. Ela conhecia cada curva, cada ponto cego das avenidas, cada buraco disfarçado de asfalto. Desde que começou a rodar, enfrentava o mesmo fenômeno. Rejeições. Corridas canceladas segundos depois de serem aceitas. Homens que, ao vê-la chegando, fingiam estar em outra chamada. Alguns cruzavam os braços e recusavam a corrida com um gesto seco. Outros apenas baixavam a cabeça, como se sua presença fosse incômoda demais. Melina sabia o que pensavam. Que era bonita demais para aquele trabalho. Que dirigia para provocar. Que era perigoso aceitar uma corrida com uma mulher tão intensa. Mas, por trás dos lábios bem desenhados e da voz firme, havia uma rotina silenciosa de trabalho duro, de contas para pagar, de sonhos em pausa. Certa tarde, entre uma entrega de fast food e um cliente que não apareceu, ela recebeu uma chamada no centro. Nome: Igor. 5 estrelas. Corrida curta, mas bem avaliada. Vamos lá. Pensou. Chegou em 3 minutos. O rapaz estava encostado num poste, celular na mão. Ao vê-la, congelou. Melina acenou. Ele hesitou, depois desligou o celular, digitou algo e se afastou. Cancelamento. 5º do dia. Melina suspirou, engatou a marcha e seguiu. Ligou o som. Uma playlist de jazz instrumental preenchia a cabine. O sol refletia em seus óculos escuros. Seu olhar era firme, mas a expressão cansada. Era sexta-feira. O trânsito começava a pesar. Decidiu parar em um posto, pegar um café. Desceu do carro, ajeitou a camisa preta de botão e entrou na lanchonete. Todos os olhares se voltaram. 3 homens num canto cochicharam. Ela fingiu que não viu. Pegou o café, pagou, voltou pro carro. Nina Simone cantava Feeling Good quando o celular vibrou. Nova corrida. Nome: Júlio. Destino: Hospital Municipal. Melina aceitou. Ao chegar, um senhor grisalho estava sentado no banco da frente do prédio. Usava uma bengala. Ela desceu para ajudar. Ele sorriu. Moça, você é motorista? Sim, senhor. Melina, posso ajudar? Ele sorriu de novo, apoiando-se nela para entrar no carro. A corrida foi silenciosa por alguns minutos. Depois ele falou. Sabe, você me lembra minha filha. Forte, direta. E com esse olhar de quem não aceita desaforo. Ela riu. A primeira risada verdadeira do dia. A sua filha também é motorista? Não, ela é professora. Mas devia ser. Ia botar muito marmanjo no lugar. Chegaram ao destino. Ele agradeceu segurando sua mão por um instante a mais. Gente, como você muda o que a gente pensa do mundo. Obrigado, moça. Melina ficou parada por alguns segundos depois que ele saiu. A corrida seguinte veio rápido. Desta vez um casal. Jovens, sorridentes. Eles conversaram o trajeto inteiro. Falaram sobre sonhos, sobre filmes, perguntaram se ela gostava do trabalho. Ela disse que sim, que apesar das dificuldades, gostava de ouvir histórias. Quando chegaram, a moça disse: Melina, seu nome combina com você. Você é mel, mas também tem ferrão. Adorei. Mais uma risada. Menos uma camada de dureza. No fim do dia, ao ver o saldo no aplicativo, Melina sorriu. Não pelos ganhos, mas pelas histórias. Pelas verdades ditas em pequenas frases. E porque no fundo sabia que não precisava mudar quem era para ser aceita. Apenas precisava seguir. Naquela noite postou uma frase em seu perfil. Não desisto, não disfarço. E quem embarcar comigo vai entender por quê. Na segunda-feira, Melina começou a rodar mais tarde. Dormira pouco. Um sonho estranho acordou no meio da madrugada. Estava dirigindo sozinha numa estrada escura. E um vulto a seguia. Quando olhava pelo retrovisor, era ela mesma. Acordou suada, com o peito apertado. Às 10, ligou o aplicativo. Primeira corrida, cancelada. Segunda, cancelada. Terceira, passageiro não apareceu. Era o recomeço de uma rotina cansativa. Mas então apareceu uma chamada diferente. Nome, V, só isso. Sem foto. Destino, um bairro afastado conhecido por seus altos e baixos geográficos e sociais. Chegou no ponto de encontro. Um homem de boné escuro. Moletom simples, barba por fazer. Entrou sem dizer palavra. Melina o olhou pelo espelho. Bom dia. Tudo certo? Certo. Voz firme, baixa, quase introspectiva. Ela estranhou o silêncio, mas respeitou. O rádio tocava algo suave, talvez alguma bossa antiga. Durante os primeiros minutos, nenhum som além do motor. Então ele perguntou. Você sempre escuta esse tipo de música? Depende do humor. Hoje,
Precisava de paz. Entendo, você parece alguém que escuta com o corpo todo. Melina arqueou uma sobrancelha. A maioria dos passageiros ou comentava sua beleza ou tentava puxar papo superficial. Aquele cara era diferente. Ele não olhava diretamente pra ela. Olhava o mundo pela janela como quem procura algo que perdeu há muito. Já tentou correr com outro nome? Ele perguntou, de repente, como assim? Tem cara de que muitos cancelam por você ser. Você. Bonita demais. Intensa. O tipo que os caras não sabem lidar, então fogem. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. Já pensei, mas não mudo quem eu sou pra caber no medo dos outros. Ele sorriu, mas não virou o rosto. Bom, porque eu quase cancelei. Mas minha curiosidade foi maior. Curiosidade? Queria ver se era verdade que uma mulher como você dirigia por aqui. Achei que era lenda urbana. Ela riu. E o que concluiu? Que a lenda é mais interessante do que dizem. Chegaram ao destino, ele hesitou antes de sair, abriu a carteira, tirou uma nota de 50, dobrou, colocou no console. Valeu mais que a corrida. Melina ia protestar, mas ele já tinha saído. No app, a avaliação dele apareceu segundos depois. 5 estrelas. Comentário. Ela dirige melhor que muito homem e vê mais do que parece. Mais tarde, ela encontrou a nota dobrada no console. Dentro, um papel pequeno com letras firmes. Vê se quiser ouvir histórias, eu tenho algumas. Café na padaria da rua 13, quarta, 9 e um número de telefone. Melina sorriu. Não porque esperava romance, mas porque pela primeira vez alguém via além da aparência. Vira a condutora, não só o corpo. Vira a firmeza no gesto, o cansaço nos olhos. Vira a mulher além do mito. Naquela noite, ela atualizou seu status no app. Corridas com destino e às vezes com sentido. E dormiu melhor, ainda sozinha, mas um pouco mais inteira. Quarta-feira, 8h50 da manhã. Melina estacionou o carro na sombra de uma amendoeira, em frente à pequena padaria da rua 13. O sol filtrava as folhas como vitrais, desenhando padrões sobre o capô. O convite que vê deixar ainda estava dobrado no porta-luvas. Ela o olhou uma última vez antes de descer, não por indecisão, mas por respeito ao próprio instinto. Algo nela dizia que aquele encontro não era só um café. A padaria era simples, chão quadriculado, cheirinho de pão, de queijo e café coado no pano. Ele já estava lá, mesma roupa simples, mas olhos atentos, como quem lida com segredos. Quando a viu, se levantou e sorriu um sorriso sem pressa, sem segunda intenção. Apenas reconhecimento. Achei que não viria, disse ele, puxando a cadeira. Eu também achei, respondeu ela, sentando com cuidado, como quem entra em terreno desconhecido. O garçom trouxe 2 cafés. Melina não adoçou. Mexeu dele 3 vezes, sem tomar. Então, ela perguntou, que histórias você tinha para me contar? Ele apoiou os cotovelos na mesa, mas sem invadir o espaço dela. As suas primeiro. Sempre me disseram que quem dirige bem, vive melhor. Como começou? Ela suspirou, olhos perdidos na rua lá fora. Minha mãe me ensinou a dirigir num Fusca. Eu tinha 14. Foi o jeito dela dizer, você vai precisar escapar de muita coisa nessa vida. Ela tinha razão. Escapei de homem agressivo, patrão folgado, da miséria algumas vezes, mas dirigir virou mais que fuga, virou caminho. Ele a ouvia com atenção genuína, não interrompia, não comentava, apenas ouvia, e isso para Melina era raro. Eu sabia, ele disse por fim, que você tinha mais sob a superfície. E você? Ela devolveu. Que tipo de homem convida uma motorista de aplicativo para tomar café? Ele sorriu, mas dessa vez havia tristeza. O tipo que também fugiu muito. Mas ao contrário de você, me escondi. Melina ficou em silêncio. Ele continuou. Tive uma vida dupla por anos. Advogado de dia, contador de histórias anônimas à noite, blog, perfis falsos, redes sociais. Até que um dos meus textos foi descoberto. E meu mundo virou de ponta cabeça. E o que você escreveu? A verdade. Sobre a hipocrisia de muitos dos meus colegas. Sobre mim mesmo. Sobre medo, desejo e sobre mulheres que assustam porque não pedem permissão para existir. Melina riu com o canto da boca. Então foi por isso que você quis me conhecer? Em parte. Mas o que me fez ficar foi outra coisa. Foi a forma como você segura o volante, com firmeza, mas sem raiva. Como quem sabe que o destino obedece quem tem coragem. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi denso. Como se palavras demais estragassem o momento. Ela terminou o café. Obrigada por ouvir, por ver, por não tentar mudar nada. E você? Vai me ver de novo? Melina se levantou, ajeitou o cabelo e respondeu com um sorriso que não prometia nem negava. Se o aplicativo me mandar. Saiu com passos firmes.
Antes de entrar no carro, olhou para trás. Ele ainda estava ali sentado, sorrindo, e naquele instante ela soube, não era só mais uma corrida. Era o começo de uma história. E dessa vez o caminho não precisava ser só de ida. Na semana seguinte, Melina voltou à rotina de corridas. As ruas da cidade eram as mesmas, os buracos nos mesmos lugares, os passageiros com as mesmas pressas e silêncios. Mas algo tinha mudado. Ela. Havia uma leveza nova em seu olhar, como se o volante já não fosse apenas escudo, mas também ponte. Não viu ver de novo. Não mandou mensagem. Nem ele. E isso não a incomodava. A conexão que tinham tido era real demais para se desesperar por resposta. Às vezes, as histórias mais profundas não pedem continuidade imediata, elas só pedem memória. Na quinta-feira, final da tarde, uma nova corrida pingou no app. Nome, Rafael, quase 5 estrelas. Destino, bairro alto, onde ficavam os condomínios de luxo. Quando chegou, o homem hesitou. Alto, camisa de academia, expressão de quem não esperava que sua motorista fosse. Melina olhou o celular, depois para ela. É você? Ela sorriu com gentileza. Pode entrar, a corrida é sua. Ele entrou. Silêncio por alguns segundos, depois ele comentou. Sinceramente pensei em cancelar. Achei que fosse alguma pegadinha. Você não parece motorista de app. Ela já ouvira isso dezenas de vezes, mas dessa vez respondeu diferente. E como deve parecer uma motorista de app? Não sei. Mais comum, talvez? Cuidado com o que você chama de comum. Às vezes, é só coragem disfarçada de rotina. Ele riu, meio sem jeito. Desculpa, não quis ofender. É que você é bonita demais. Fiquei sem saber como agir. Já pensou que isso diz mais sobre você do que sobre mim? O silêncio voltou, mas não era desconfortável, era reflexivo. Chegando ao destino, ele demorou a sair. Antes de descer, virou-se para ela. Posso dizer uma coisa? Claro. Eu acho que a gente precisa parar de ter medo da beleza e começar a olhar direito para quem tá por trás dela. Obrigado pela corrida e pela lição. Ela sorriu, não por vaidade, mas por reconhecimento. No fim do dia, estacionou o carro perto da represa. A água refletia o céu alaranjado. Pegou o celular e abriu o contato de V. Ficou olhando para o número por um tempo, depois escreveu. Hoje, um passageiro disse que precisamos parar de ter medo da beleza. Achei que você gostaria de saber. A mensagem foi enviada. Sem cobrança. Sem expectativa. Minutos depois, chegou a resposta. Ele tem razão. E eu continuo querendo ouvir suas histórias. Café amanhã? Melina leu. Depois olhou o espelho retrovisor. Ali, refletida, estava a mulher que todos temiam conhecer, mas que, quando conhecida, deixava marcas impossíveis de esquecer. Ela respondeu. Café sim, mas quem dirige sou eu. E acelerou, porque sua estrada nunca foi sobre esperas. Foi sempre sobre seguir em frente, em paz e com o coração desperto.